E aí, pessoal do nono ano, vamos para mais uma aula de história sobre a Guerra Fria, dessa vez sobre os impactos da reconstrução da Europa Ocidental capitalista. Primeiro, o estado de bem-estar social. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, as políticas públicas dos países da Europa Ocidental, principalmente por influência dos Estados Unidos, passaram a valorizar a justiça social e a promover um Estado que tivesse compromisso público com a educação, com a saúde e com os outros direitos sociais, o que ficou conhecido como Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social. Então, gente, se vocês lembrarem bem do mapa da Europa, durante a Guerra Fria, a Europa Ocidental ela era capitalista, alinhado com os Estados Unidos, e a Europa Oriental alinhado com a União Soviética, sendo comunista, exceto a Turquia e a Grécia. Então, a partir dos problemas criados pela guerra, inclusive, Primeira Guerra Mundial, depois o crash da Bolsa de Valores de 29, depois a Segunda Guerra Mundial, afundaram a Europa numa crise financeira gigantesca, e a nova ordem política agora era investir dinheiro público em educação, acesso à saúde e a outros serviços, como a outros direitos como trabalho, aposentadorias e etc. Certo? Só que isso vai de encontro às ideias liberais de não intervenção do Estado. Então, esse bem-estar social ele deveria ser consagrado através de investimento público, principalmente nessas áreas. A origem dessa política foram as teorias de John Keynes, ou chamado de keynesianismo. Inclusive tem um filme muito interessante que vocês poderiam assistir para quem curte aí política, Muito Além do Cidadão Kane. Tá aí a foto dele. Basicamente, essas teorias propunham um novo papel para o Estado no sistema capitalista. A gente viu que desde o crash da Bolsa de Valores de 29, que a não intervenção do Estado ele já tinha sido superada, porque isso acabou levando a essa crise mundial. Então, pela primeira vez nos países capitalistas, discutiu-se o papel do Estado em garantir saúde, educação, emprego, pensões e até mesmo aposentadorias. Num sistema liberal, essas responsabilidades não é atribuição do Estado, mas sim da iniciativa privada, ou seja, do capital privado, de empresas que não estejam ligados não estejam ligados ao Estado. As ações implantadas por esse novo modelo de Estado paralelamente condiziam com a política de controle na economia, uma vez que o objetivo de tanta interferência estatal era garantir o aumento da produtividade, a nacionalização de setores estratégicos e o controle do sistema financeiro. Então veja que tem alguns desses pontos ele está presente, por exemplo, nos sistemas autoritários, seja ele de esquerda ou de extrema esquerda ou de extrema direita. Então, a intervenção estatal, a nacionalização de setores estratégicos importantes, controlar o sistema financeiro e desenvolver a produtividade é uma forma muito, digamos, agressiva de intervenção estatal, que é justamente o contrário do que prega o liberalismo. Consequências econômicas e sociais. O resultado dessas políticas foram a formação de um grande contingente de cidadãos
atendidos pelos governos ocidentais, a criação de diversos serviços públicos e o aumento dos direitos do cidadão. E isso vai ser uma coisa inédita nesse mundo capitalista, o quanto de direitos a serviços públicos e gratuitos nesse capitalismo de intensa mudança. De modo geral, podemos afirmar que a política do welfare state serviu também para combater o avanço do socialismo na Europa e atender antigas reivindicações dos movimentos sociais. Então, se a crítica do capitalismo é que o capitalismo gera índices de pobreza gritante, e justamente o socialismo ele combate a pobreza visando a equiparação entre ricos e pobres, esse discurso socialista por muito tempo agradou a setores populares, principalmente ligados aos movimentos sindicais, aos movimentos ligados aos trabalhadores. Porém, nesse período em que as ideias de Keynes ele influencia países poderosos como, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, isso fez com que as pessoas não achassem necessário a adesão ao socialismo, porque essa nova vertente do capitalismo já garantia muitos direitos, muitos benefícios, certo? Então, essas, digamos, essa sedução do socialismo, ele foi adiado por conta dessa importante política social dentro do próprio capitalismo. Não podemos confundir a política de Estado de bem-estar social com o Estado liberal. Isso porque o Estado liberal não aceita de forma nenhuma a intervenção do Estado, não controla o sistema financeiro, os serviços que passaram a ser públicos, eles eram privados. Então, esse período do estado do bem-estar social, ele vai fazer uma oposição ao que foi colocado em prática até o crash da Bolsa de Valores de 29 e o pós Segunda Guerra Mundial, que é justamente a não intervenção virou intervenção. Os serviços privados, muitos deles se tornaram públicos, e o não controle do sistema financeiro, ou seja, o livre mercado deu lugar ao controle desse sistema financeiro para evitar que houvesse novas crises como aconteceu em 29. Pressão e fim do estado de bem-estar social. Vocês acham que esse bem-estar social durou muito tempo dentro do sistema capitalista? Então vamos lá. O socialismo soviético era muito sedutor, principalmente para as camadas mais baixas da sociedade do mundo inteiro. Podemos afirmar que seus propósitos faziam sentido principalmente para os trabalhadores, que formavam a grande massa de cidadãos de qualquer país, e é justamente esses trabalhadores que são jogados em fábricas com baixos salários, uma carga horária muito grande de trabalho, poucos direitos trabalhistas. Então as ideias socialistas elas passaram constantemente a seduzir o trabalhador europeu, e aí com o enfraquecimento das políticas do Estado de Bem-Estar Social, esse socialismo soviético continuou ali seduzindo esses trabalhadores, que deixaram de ser atendidos por essas ideias de John Keynes. Assim, a mudança trazida pela política do welfare state transformava o capitalismo e garantia sua permanência. Beleza. Porém,
Ao proporcionar empregos aos trabalhadores europeus, o estado do bem-estar social permitiu que uma grande quantidade de pessoas pudessem ter acesso a bens industrializados de luxo, viajar com suas famílias, entre outras conquistas. Então veja como direcionar dinheiro público para a educação, para desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento da produtividade, acesso a bens, que vão trazer qualidade de vida, isso acabou gerando na população europeia níveis de bem-estar muito altos. Porém, o consumo não bastava mais para a população. Outras reivindicações começaram a surgir. Os sindicatos passaram a exigir maior participação nas decisões políticas de seus países e os grupos sociais menores, compostos de jovens e mulheres, começaram a protestar enfaticamente e exigir maior participação na vida social. Então, aquela história de que a minoria tem que se curvar à maioria, isso não valia mais para a lógica das décadas de 60, 70 e 80 durante a Guerra Fria. Então, grupos menores, eles começaram a ir para a rua, a participar de protestos, exigindo que esses grupos menores fossem vistos, fossem incluídos nas políticas públicas dos estados. Então, emblematicamente, tem a grande greve na França de 1968, de maio de 1968, que simplesmente vai parar o país. A França ela tem um histórico muito interessante de protestos em que, se uma ou duas categorias entram em greve, as outras vão entrando e paralisando o país. Por isso que as coisas lá, elas funcionam quando a população se une e começa a fazer manifestações. É muito diferente da prática do Brasil. Aqui no Brasil, quando uma classe entra em greve, as outras não aderem. Elas ficam esperando outros momentos para entrar em greve também e fica uma coisa totalmente desorganizada. Então, na França, por exemplo, essa grande greve de maio de 68 começa por estudantes universitários. E aí, essa onda de manifestações de universitários começam a paralisar setores importantes, como a educação básica, a saúde, o transporte. E aí vários trabalhadores acabaram se unindo às manifestações desses estudantes franceses. Então, as manifestações de maio de 68 na França. Na Universidade de Paris surgiu um movimento reivindicando mudanças no setor educacional francês. Então, observem que tudo começa a partir de uma reivindicação por mudança na educação francesa. Porém, logo o movimento cresceu e tornou-se uma greve de trabalhadores que exigiam melhores condições de trabalho. O movimento também contestava a guerra do Vietnã, a sociedade do consumo e a opressão. A ocasião abalou o governo do então presidente francês Charles de Gaulle, que foi a público e em pronunciamento contestou o movimento. Os manifestantes então intensificaram suas ações, tanto que em 1969 Charles de Gaulle renunciou ao governo. Então observem como lá na França esse movimento ele funcionou de forma escalonada, efeito dominó. Então a primeira peça a empurrar o sistema para baixo foram os estudantes universitários, e outros a partir deles foram sendo levados na onda de manifestações, ao ponto de um ano depois derrubar o presidente da França. E aí esse estado de bem-estar social teve tempo contado, né?
E os Estados Unidos e a Europa voltam para o liberalismo selvagem que vivia-se antes da Guerra Fria. Então a política de welfare state foi muito abalada a partir de 1973 com a subida repentina do preço do petróleo. Essa crise fez com que os setores produtivos da sociedade pressionassem o governo a conter os investimentos de seguridade social a fim de não reduzir os investimentos em infraestrutura e diminuir ainda mais a economia, provocando o recuo das conquistas adquiridas. Então todo o dinheiro que estava sendo gasto em proteção social, em serviços de melhoria social, eles foram transferidos para outras áreas, por exemplo, a de infraestrutura, para que esses investimentos fossem gastos para algo que gerasse um impacto na economia ainda maior. Então a gente está passando por um momento bem parecido. No Brasil vai ser voltado um novo projeto do Fundo da Educação Básica, em que setores da política pedem para que parte desse recurso seja direcionados à Seguridade Social, uma coisa que muitos eles questionam, porque o fundo de educação é para ser usado na educação. Se for para manter projetos sociais, esse dinheiro deve vir de outro lugar. Então é mais ou menos o que acontece nesse período. Os grandes empresários dos setores produtivos exigiam dos governos que o dinheiro que era gasto com proteção social aos mais pobres fossem direcionados a grandes investimentos na infraestrutura. E aí, na década de 80, os governos conservadores de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos passaram a adotar um novo modelo econômico de governo, um modelo de livre mercado ou Estado liberal, tornando quase nula a intervenção estatal. Então volta-se a épocas ali antes de 1929, onde o livre mercado ele volta a imperar, o Estado liberal também, e essa tentativa de manter o estado de bem-estar social sai da obrigação dos estados do Estado para ir para a mão da iniciativa privada. Então tá aí Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Particularmente os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dois movimentos contribuíram para uma ressignificação do welfare state. Um movimento feminista que vinha ganhando espaço pós Segunda Guerra Mundial, com a emancipação feminina, e o movimento negro por conta das leis separatistas segregadores que existiam em vários países. Ambos criticavam a falta de direitos civis e a discriminação que sofriam em território americano, mesmo durante a política do welfare state. O movimento negro, em particular, criticava a segregação que persistia mesmo os Estados Unidos sendo composto de milhões de cidadãos negros. Os discursos do movimento negro costumavam ser feitos pelo líder do movimento e pastor Martin Luther King e atraíram multidões. Então tá aí, isso é muito interessante a gente reforçar, é que um grande líder pelos direitos civis aos negros vem de uma igreja evangélica. E isso é muito importante para a gente entender que religião e política não se misturam, a não ser que os grupos religiosos eles se unam para lutar por melhores condições por sociedades mais justas. Era isso que o pastor batista Martin Luther King ele
ele lutava. Então ele já foi preso, ele já foi espancado, ele já foi torturado. Inclusive o final dele foi um tiro a queima-roupa quando ele estava numa varanda de um hotel e um atirador tira a vida dele, para ver como ele incomodava nos Estados Unidos. Então ele era um pastor, ele era negro e ele liderou um movimento que começou na cidade dele, depois extrapolou para o estado, depois para a região e tomou os Estados Unidos inteiro. Tanto que essa foto é uma foto de um grande discurso dele intitulado I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho, que eu vou colocar na descrição dessa videoaula, onde ele diz que o sonho dele é que nos Estados Unidos, o seu país, ninguém mais seja discriminado pela cor de sua pele e que seus filhos negros eles possam um dia viver num país onde negros e brancos podem conviver em paz. Graças a esse movimento que levou milhões às ruas, a legislação americana teve que ser alterada. E aí várias leis de segregação racial foram derrubadas e novas leis de justiça racial foram criadas e estão em vigor até hoje. Um tema muito importante que ainda é debatido nos meios jurídicos, porque muitos negros são assassinados nos Estados Unidos, como o caso do George Floyd. Então, existe até uma frase que diz que 2020 nunca foi tão 1963, quando as pessoas foram às ruas lutar por direitos civis aos negros, e agora a mesma coisa. Bom, gente, é isso. Vamos revisar, reveja essa aula e ao passo que você assiste a aula, vai realizando as suas atividades. Então, bons estudos a todos e até a próxima.